Olá! Vamos a mais uma atividade do Aprender Sempre Língua Portuguesa. Desta vez, nós vamos fazer uma atividade que se refere a adjetivos. Os adjetivos terminados com esa, sendo que apesar do som do Z se escreve com S, e esa com Z. Se existe a dúvida de quando escrever um e quando escrever outro, talvez essa regra possa sanar essa sua dúvida. Mas não se pode escrever a hora que se bem entende com S ou com Z. Não, vamos seguir a regra. Por exemplo, esa com S segue o feminino de uma palavra terminada em es. Por exemplo, quem nasce em Portugal, o masculino é português. Portanto, o feminino será portuguesa, com o S, seguindo o masculino. Título de nobreza, marquês, termina com es, sendo S. O masculino é marquês, o feminino será marquesa. Quem nasce no Japão? O masculino é o japonês, com S no final. Então, o feminino será japonesa. Quem nasce na França? É francês o masculino e o feminino será francesa, seguindo o S do masculino. Quem nasce na Inglaterra? O masculino é o inglês. E no feminino será a inglesa. Dessas regras, dessas palavrinhas em português, nós temos o esa com Z. E dela depende muito da onde ela vem, da onde ela é derivada. Nós vimos que o que termina com S, que tem o S no som, é porque se originou de algum masculino, de alguma palavra que veio do masculino. O esa com Z vem de outro adjetivo e nós temos aqui como exemplo o belo. Belo também é uma palavra masculina, mas ele não significa uma pessoa. O belo pode ser utilizado para qualquer substantivo. Então, se o masculino é belo, o feminino será beleza, mas dessa vez com a letra Z. Mole, nós vamos fazer a palavra terminado em esa. Moleza. E certo? Teremos certeza. Nobre, nobreza. Rico, riqueza. Visto essa regra, nós vamos então realizar a atividade 8 do programa do Aprender Sempre Língua Portuguesa, refletindo sobre as palavras que terminam com esa, Z ou esa, S. Nessa atividade, você será convidado a refletir sobre o uso do esa com Z e do esa com S no final das palavras. Tente observar que algumas palavras estão mais relacionadas às características das pessoas, enquanto outras indicam a origem das pessoas. Seguindo isso, você descobrirá quando usar esa com Z e esa com S.
Vamos a este desafio? Vamos praticar! Certamente você já ouviu a história da Branca de Neve. Lembra-se quando a rainha, toda invejosa, que falava com o espelho? Então leia o trecho abaixo do diálogo dela. Dizei-me, espelhinho, com toda a franqueza, quem é nesse mundo que tem mais beleza? Sois vós, minha alteza, com toda certeza. Observem as palavras em destaque nesse texto. Franqueza vem de franco. Beleza vem de belo. Certeza vem de certo. Olha o finalzinho das palavras aqui. Franqueza, a palavra de origem é franco. Beleza, a palavra de origem é belo. E certeza, a palavra de origem é certo. Vamos ao exercício, portanto. Seguindo esses exemplos, quais palavras vêm de duro, de esperto, de mole, de rico e de pobre? Todas elas devem terminar com eza, então vamos lá. Qual palavra vem de duro? Dureza. A dúvida é com Z ou com S? Esperto. Esperteza. Com Z ou com S? Mole. Moleza. Com Z ou com S? Rico. Riqueza. Com Z ou com S? Pobre. Pobreza. Com Z ou com S? Basta você escrever abaixo a palavra de origem e a palavra derivada. Então, em cada linha você escreve duro, um tracinho, e na frente a palavra dureza. Preste atenção na regra gramatical, hein? Pensa na palavra de origem com esses exemplos e pensa no final da palavrinha, com Z ou com S. Observe bem os modelinhos. Seguindo ainda nesta atividade, na página 13, nós temos agora o exercício 2. Leia essas palavras: chinesa, japonesa e inglesa. Vamos pensar um pouquinho então. Chinesa vem do que mesmo? Daquele que nasce na China, ou seja, de chinês. Japonesa vem do que mesmo? Daquele que nasce no Japão, japonês. E inglesa vem da onde mesmo? Daquele que nasceu na Inglaterra, ou seja, inglês. Reparou que o som é o mesmo daqueles outros exemplos que nós vimos no diálogo da rainha com o espelho? Número 3. Que som elas têm em comum com as que estão destacadas no diálogo que você leu? As palavras do diálogo eram franqueza, beleza e certeza. Agora nós temos chinesa, japonesa e inglesa. Que som é esse? É o som do final da palavra, o eza. Com que letras esse som pode ser escrito? Agora você lembra da regra. Podem ser escritos com uma determinada letra ou com outra. Chinesa é a mulher que nasce na China. A que nasce no Japão é japonesa e a que nasce na Inglaterra é inglesa. Repara que todas essas mulheres que nasceram num determinado lugar, ou seja, elas têm origem em um determinado lugar, todas elas, a regra é usada a letra S. Então, escreva nas linhas. E a mulher que nasce na França? Ela é chamada de francesa. Como se escreve? Com S ou com Z? E a mulher
mulher que nasce na Holanda? Ela é chamada de holandesa. E a regra gramatical com S ou com Z? Você acha que essas palavras são escritas com S ou com Z? De acordo com o que você observou e refletiu, tente escrever uma regra para saber quando usamos Z para ESA e quando usamos S para ESA. Essa regra facilitará muito o seu aprendizado. Então, use palavras inteligentes e boa organização delas, para não ficar uma frase repetitiva. Um abraço, até a próxima!